Na segunda metade do século XX, a fim de bloquear um suposto avanço comunista, diversos países da América Latina instalaram regimes militares. A implementação desses regimes foi o resultado de articulações políticas e conspirações entre setores militares, industriais, das comunicações e das oligarquias regionais. Também teve a participação dos órgãos de inteligência estadunidenses. Essa cooperação entre os setores civis e militares fez com que os historiadores atualmente optassem pelo nome de ditadura civil-militar. Nesse período de Guerra Fria, com o apoio dos setores de inteligência estadunidenses, foi criada a Operação Condor, que era uma aliança de cooperação entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, com a intenção de trocar informações e realizar investigações paralelas e ações conjuntas contra grupos que fossem opositores a esses regimes ditatoriais. A partir do final da década de 1970, uma série de fatores externos e internos colaboraram para a abertura política na América Latina e com o fim dos regimes ditatoriais. Dentre os fatores, podemos elencar que, especialmente, a crise do petróleo contribuiu para que essas ditaduras deixassem de existir. As ditaduras cívico-militares perderam sua sustentação por causa de crises econômicas, desgaste político e do crescimento das oposições, que se sobrepunham a cenários políticos repressivos e ao pouco espaço para as manifestações das insatisfações. Perante isso, a opinião pública internacional passou a pressionar esses regimes autoritários. Os crimes se tornavam cada vez mais divulgados. Com isso, a partir de 1980, a democracia foi gradualmente estabelecida na América Latina, com um lento e muito conservador retorno à legalidade. Uma das primeiras ditaduras cívico-militares do período da Guerra Fria a se instalar na América Latina foi a do Paraguai. Ela iniciou em 1954 e durou até 1989, sob o governo de Alfredo Stroessner. Stroessner manteve-se no poder utilizando um aparato repressivo de perseguição às oposições, censura das comunicações e controle político, sendo eleito 8 vezes consecutiva. Porém, no início da década de 1980, a desaceleração econômica e a inflação desgastaram seu governo. Em fevereiro de 1989, Stroessner sofreu um golpe encadeado pelo general André Rodrigues, que convocou eleições, as quais ele mesmo venceu. André Rodrigues foi presidente até 1993, quando o primeiro presidente civil foi eleito, Juan Carlos Vamosí. No Chile, a ditadura iniciou em 1974 e durou até 1989, com um único presidente, Augusto Pinochet. A ditadura chilena foi implementada com a derrubada do presidente Salvador Allende, o primeiro governo socialista eleito democraticamente. Ao assumir o governo em 1970, Allende buscou alterar as estruturas econômicas por meio da nacionalização das telecomunicações e da promoção de uma reforma agrária. O governo Allende já havia estatizado a exploração do cobre, permitindo que os estadunidenses se tornassem acionistas minoritários. O governo enfrentou resistências internas, principalmente do legislativo e do judiciário e das forças armadas, além de empresários chilenos e estrangeiros. Em setembro de 1973, os militares deram um golpe e bombardearam o Palácio Presidencial, além de morrer lutando na defesa desse palácio. A liderança da ditadura foi assumida pelo general Augusto Pinochet, que implantou um modelo ultraliberal, privatizando a educação, a saúde e a previdência social. O governo Pinochet também intensificou a concentração de renda e dos lucros, abriu o capital econômico chileno a alguns grupos financeiros internacionais associados a grupos nacionais.
Acompanhando o movimento generalizado ocorrido na América Latina na década de 1980, a ditadura chilena entrou em declínio quando a inflação, o desemprego e a dívida externa ruíram a base dos regimes militares. O cenário facilitou a transição democrática, que ocorreu gradualmente e de maneira institucional, tendo sido iniciada a partir da derrota do regime em um plebiscito convocado para o ano de 1988. Na Argentina, também houve a alternância de nomes na presidência, sendo que a ditadura cívico-militar ocorreu em dois momentos distintos, com um intervalo pequeno de democracia entre eles. O primeiro período de ditadura na Argentina se instalou após o golpe de Estado de 1966, derrubando o presidente Arturo Humberto Ilha. Esse período durou até 1973, quando houve um retorno do peronismo. A terceira esposa de Juan Domingo Perón, Maria Estela Martínez, conhecida como Isabelita Perón, foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Argentina. Isabelita Perón foi derrubada do cargo por uma nova sublevação militar em março de 1976, que instalou uma nova ditadura cívico-militar na Argentina. Esse período foi considerado o mais violento da história da América do Sul. No início dos anos 1980, a Argentina atravessava uma grave crise econômica, inflação, dívida externa elevada, diminuição do poder aquisitivo da classe média e aumento da pobreza. Esses fatores causavam descontentamento da população com o regime. Nesse contexto, o governo argentino enfrentava um conflito militar externo, com o qual esperava conseguir prestígio: a Guerra das Malvinas. Os militares argentinos tentaram reaver do Reino Unido o controle sobre as Ilhas Malvinas. Apesar das vitórias iniciais sobre as tropas britânicas, a resposta da marinha inglesa liquidou as pretensões argentinas. Essa derrota desgastou ainda mais o regime ditatorial argentino, culminando em sua queda. Ao longo dos anos, foi fundamental a constante atuação das Mães e Avós da Praça de Maio, que era um grupo de mães que passou a organizar manifestações de protesto em frente à Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, cobrando do Estado o paradeiro de seus filhos desaparecidos. Esse grupo enfrentou os militares em uma época que era proibido manifestações públicas. O apelo ganhou repercussão internacional, e as Mães da Praça de Maio, como ficaram conhecidas, continuaram a se encontrar semanalmente no mesmo lugar, mesmo após o período ditatorial. Após o fim da ditadura na Argentina, foi criada a Comissão Nacional para o Desaparecimento de Pessoas, responsável por investigar as violações dos direitos humanos e o paradeiro de pessoas vítimas da repressão. Pessoal, é isso. Não deixe de assistir às próximas partes. Tem coisas importantes. Até mais!